professora, eu sou Fabiola. Olá, professor. Eu sou o Matheus Gimã e hoje a gente vai dar início à nossa apresentação da segunda coleção entomológica, que é a coleção dos adultos, dando ênfase nas suas características diagnósticas, importância agrícola e as culturas em que eles mais afetam. Iniciando a nossa coleção pela ordem Hemiptera e pela subordem Heteroptera, nós temos um percevejo que vai ser da família Pentatomide. Eu encontrei ele em Campo Verde. Eu encontrei ele numa pastagem e foi no dia 13 de outubro de 2021. Bom, os percevejos eles são da subordem Heteroptera e eles se diferenciam das demais subordens por conter o rostro originando-se da parte anterior da cabeça. Então o aparelho bucal dele inicia bem no começo da cabeça aqui. Aqui não, a gente pode até ver que tem um fiozinho preto ali, não sei se dá para ver direito, mas é onde começa o aparelho bucal dele, que seria mais ou menos aqui. E as asas dele são do tipo hemieltro, só que é exclusivo do percevejo. E suas antenas aqui no caso são cetáceas. Bom, nessa imagem a gente consegue observar o escutelo dele, que vai até para mais da metade do corpo dele. E as pernas deles, as tíbias, possuem pequenos espinhos que caracterizam também os percevejos. Aqui a gente não consegue ver, talvez com o zoom. Não dá para observar direito pela qualidade do vídeo. Bom, mas os percevejos eles são pragas de diversas culturas e o aparelho bucal dele é sugador labial do tipo tetraqueta. Esse percevejo também é da mesma família do percevejo anterior, ele é conhecido como Edessa ou de percevejo da asa preta. Essa região aqui do escutelo e ali mais acima no pronoto era verde. Só que daí como eu armazenei ele no álcool, ele acabou ficando marrom. Eles causam prejuízos em decorrência da sucção de ramos, hastes e vagens. Quando eles realizam a sucção de ramos e hastes, a toxina que eles injetam durante a sucção causa uma retenção foliar. Agora, quando eles fazem a sucção das vagens, as vagens acabam ficando marrom, ficam menores, ficam enrugadas, o que vai então reduzir o rendimento e a qualidade das sementes. Eles ocorrem principalmente em soja, é o hospedeiro de maior importância dele, mas ele também há ocorrência em outras culturas, como hortaliça, por exemplo. Outro indivíduo que eu coletei no dia 1º de outubro e também foi nas pastagens foi uma cigarra, que ela é também da ordem Hemiptera e da subordem Alcenorrhynca, que é da cigarra e cigarrinha, e a família dela é a Cicadidae. Bom, a cigarra, como eu já disse, ela é da subordem Alcenorrhynca. Ela vai se diferenciar das demais subordens pelo seu rosto se originar da parte posterior da cabeça. Suas antenas são cetáceas, bem curtas, como a gente pode ver aqui, são bem pequenininhas e possuem um filamento apical. Elas são indivíduos em que suas ninfas, que na verdade são as pragas, normalmente elas podem se alojar nas raízes das plantas. Da cigarra, por exemplo, elas são pragas do café e as ninfas podem ficar debaixo do solo por anos, se alimentando dessas raízes, podendo ocasionar até a morte da planta. Elas possuem asas bem longas, maiores que o corpo, como a gente pode ver, e são asas membranosas. A gente pode ver os desenhos das asas bem característicos. E ali a gente consegue ver o aparelho bucal dela, que também é sugador labial tetraqueta,
e que se ele aparece da parte posterior da cabeça e o percevejo era na parte anterior, aqui na ponta da pinça, e no caso dela é posterior, mais ou menos nessa região. Outra característica desse indivíduo é a presença dos ocelos, que nesse caso são 3, localizados entre os olhos compostos, e sua antena também, elas se originam entre os olhos, e as antenas entre os olhos e os ocelos entre as antenas. Ainda da ordem Hemiptera, mas agora da subordem Sternorhyncha, eu tenho aqui uma cochonilha da família Pseudococcidae. Eles são insetos muito pequenininhos, tanto que eu não vou conseguir mostrar direito aqui. E geralmente eles são cobertos de uma secreção serosa, esbranquiçada, que aqui também já saiu por causa do álcool. As cochonilhas, elas fazem a sucção de seiva e na saliva delas tem uma toxina que causa grandes danos na planta, tanto na fase jovem, tanto na fase adulta. A sucção em si traz um aspecto de deficiência de nutrientes na planta. Já a toxidez da saliva causa deformações, principalmente nas brotações das plantas, que fica com um aspecto encrespado, ocorrendo então a queda precoce das folhas. Em casos que elas estão em grandes populações, elas podem causar necroses no tecido apical e, por consequência, a morte do ponteiro da planta. Bom, agora temos aqui um acrídide, conhecido popularmente como gafanhoto, né? Da subordem Caelífera, que agrupa os ortópteros de antenas curtas. No geral, é caracterizada pelas pernas posteriores do tipo saltatórias. E essa família, ela é identificada através do último espinho externo, que é afastado do ápice. Eu não sei se vai dar para enxergar aqui, mas ele é afastado. É uma família de grande importância devido ao grande número de espécies que são pragas agrícolas que destroem toda a estrutura foliar e para se alimentarem. Afetam culturas de arroz, de cana, de milho, soja, pastagem, entre outras. Sobre a ordem Coleóptera, que é a ordem dos besouros, os 3 exemplares que a gente coletou são da subordem Polífaga. Um é da família Cerambícide, que é o serrapau, outro da Scarabeide, que é o escaravelho, e o outro é da família Coccinellide, que é uma joaninha. Os 3 exemplares foram encontrados por mim aqui em Campo Verde, Mato Grosso, no dia 13 de outubro de 2021. Falando um pouco sobre a ordem Coleóptera, ela é a ordem dos besouros. Possuem todos, sem exceção, a asa anterior do tipo élitro. Seu aparelho bucal são mastigador, alguns podem ser fitófagos e outros predadores. Eles possuem a ausência de cercos. E no caso aqui, todos são da subordem Polífaga, que possui o hábito alimentar variado. As pernas desses 3 exemplares, na verdade de 2, do serrapau e da joaninha, são pernas ambulatórias apenas, e do escaravelho. Começando pela joaninha, esse é um exemplar de joaninha vermelha, que é da família Coccinellidae, e seu nome científico é Cycloneda sanguínea. Quando eu coletei, ela estava um vermelho mais claro, mas por causa do álcool, ela ficou um pouco mais escuro, ficando um vermelho mais bordô.
As joaninhas, elas são importantes na agricultura pelo seu controle biológico, que elas são predadoras de diversas culturas, principalmente dos pulgões. Então, elas nos auxiliam na hora de controlar as pragas das lavouras. E seu corpo é arredondado e elas possuem dois tarsômeros bilobados. Suas larvas são do tipo campodeiforme e elas apresentam a família, em geral, uma coloração diversa. Essa, no caso aqui, ela é vermelha. E seu aparelho bucal é mastigador, como ela é predadora, né? Podendo se alimentar de insetos menores. Como ela é predadora, ela pode atacar diferentes espécies de pragas em vários tipos de culturas, sendo encontrado tanto em pastagens ou em cultura da soja, do trigo, do milho, ou de até algumas frutíferas, como essa que eu coletei ela numa acerola, num pé de acerola. E nós conseguimos ver que os três pares de pernas dela são ambulatórias e também conseguimos ver o élitro dela que cobre o corpo inteiro dela, até sobra dos dois lados também. O aparelho bucal dela não dá para enxergar direito, mas é mastigador e é bem pequeno aqui, porque ela também é um inseto pequeno. E a gente pode ver que o pronoto dela, a cabeça dela vem até aqui, mais ou menos. É pequeno e o pronoto dela é preto, com algumas manchas brancas do lado de cima. Agora aqui está o exemplar de um escaravelho, que ele possui uma coloração bem vibrante, né? Coloração meio cromada, com verde, amarelo. E as pernas são meio azuladas. A gente pode ver que as pernas dele são fossoriais, que auxiliam na locomoção dele debaixo do solo. Os escaravelhos também eles possuem antena lamelada. Aqui ela ficou escondida depois que eu coloquei ele no álcool. Ela ficou aqui por baixo da cabeça, só dá para ver a pontinha por aqui. E as larvas deles são do tipo escarabeiforme, que são os corós. E eles são pragas de diversas culturas, principalmente a sua larva. E alguns escaravelhos também podem ser benéficos, sendo fungívoros ou decompositores. Mas esse, no caso, ele é uma praga. A larva dele, no caso. Causando danos nas raízes que ocasionam a murcha da planta, né? A planta fica murcha e, consequentemente, ela fica seca e pode morrer. Aqui nós podemos ver melhor a coloração dele. Tem diversos tipos de cores e ela brilha até reflete. E podemos ver a cabeça dele aqui, que é pequena, o pronoto e também aqui tem o élitro dele e tem essa particularidade, forma um triângulozinho que é até semelhante ao escutelo do percevejo. E podemos ver também as pernas deles que são do tipo escavatória. Por último, temos esse membro da família Cerambicidae, que é o serrapau. A sua larva é do tipo Cerambiciforme. A joaninha eu esqueci de falar, mas a larva dela é do tipo Campodeiforme, que são aquelas que são bem ágeis e são predadoras também. Mas os serrapaus, as larvas deles são do tipo Cerambiciforme. Elas são pragas da madeira, se localizando dentro da madeira e causando galerias nelas. E esses indivíduos eles possuem, esse no caso é uma antena serreada, que a gente pode ver que tem as pontinhas no final de cada segmento da antena. Aqui a gente consegue ver. E é bem comprido, ó, é o tamanho do corpo dele inteiro. Esse indivíduo aqui ele possui uma particularidade, que são essa mancha aqui no élitro. Tem do outro lado também, que a gente pode ver. As pernas dele são todas ambulatórias, possuem uns espinhozinhos aqui, uns pelinhos.
E o aparelho bucal dele é mastigador. Aqui dá pra ver bem direito os palpos dele. Em relação à ordem Hymenoptera, um exemplo que temos aqui é uma formiga, que eu esqueci de escrever na etiqueta, mas a subordem dela é Apócrita, que é a subordem das abelhas, formigas, vespas. E essa formiga, eu não identifiquei a espécie dela, mas ela possivelmente ela é do gênero Monomorium. Bom, essa é a formiga, ela é, como podemos ver, uma formiga alada, as suas asas são membranosas. As antenas das formigas são do tipo geniculada, que são aquelas que formam um ângulo de 90 graus. As formigas apresentam um aparelho bucal mastigador, que elas são conhecidas como algumas como cortadeiras, né? Cortando as folhas e pequenos galhos. E as pernas são do tipo ambulatórias. E esse indivíduo, como eu disse, eu não consegui identificar, mas ela se assemelha muito à formiga faraó, que também é do gênero Monomorium. As formigas se diferenciam dos demais himenópteros por possuírem um pecíolo abdominal que podem ter um ou dois nódulos. Assim, elas conseguem se diferenciar principalmente das vespas, que se assemelham às formigas. São conhecidas por ter um hábito coletivo dentro do seu formigueiro com determinadas funções, designadas diferentemente para cada indivíduo. Algumas são responsáveis por serem soldados, outras cortadeiras, carregadoras, outras jardineiras, cultivadoras, e outras são responsáveis pela reprodução e o desenvolvimento da prole. Esse é um exemplo das que são responsáveis pela reprodução da sua espécie, pois elas são aladas. Normalmente as outras são todas ápteras e são estéreis. Bom, agora da ordem Hymenoptera, temos uma abelha jataí, que ela é da subordem Apócrita e da família Apidae. Ela também é bem pequenininha, então não sei se eu vou conseguir mostrar direito ela. Acho que agora tá um pouco. Bom, ela é identificada principalmente através das pernas posteriores dela, que possuem corbícula, né? Uma corbícula preta, é bem aqui. A cor dela é meio alaranjada, amarela, meio alaranjada. E ela é uma melípona, ou seja, ela não tem ferrão. É um tipo de abelha sem ferrão nativa do Brasil e bem comum também. Nos últimos tempos, ela está sendo bastante utilizada para criação em caixas, por ser mais fácil de manejar e produzir um mel de qualidade, que ele tem um preço relativamente mais elevado do que o mel produzido pela Apis mellifera, por exemplo. Alguns estudos realizados pela Embrapa também mostram que a abelha jataí são bastante eficientes na polinização em cultivos de ambiente fechado, como os morangueiros. Bom, agora entrando na ordem Lepidoptera, temos aqui uma mariposa da subordem Glossata e da família Sphingidae. Essa família ela é identificada principalmente pelas suas antenas, que são do tipo estiliforme, que infelizmente caiu aqui da minha, porque faz um tempinho já que ela tá guardada. Então ela acabou caindo. E também pelas suas asas posteriores aqui, que são bem menores. Acho que aqui dá pra ver melhor, ó. São bem menores do que as asas anteriores. Essa família ela possui uma grande importância agrícola porque algumas espécies agem como polinizadores, já outras espécies são pragas em culturas.
Bom, agora aqui, a segunda mariposa, ela também é da subordem Glossata, só que ela é da família Noctuide. O par de asas dela anterior tem uma coloração mais marrom, um pouco mais escura, com algumas manchas mais claras e outras mais pretas. Agora acho que dá pra ver. E o par de asas dela posterior já são um pouco mais claros, com umas bordinhas, com umas bordas mais escurinhas. Bom, essas mariposas elas se alimentam de néctar e vivem aí em média 12 dias. Mas o grande causador de problemas em cultivos não é a mariposa em si, sim o imaturo dela, que é conhecido como lagarta rosca. Essas lagartas, elas vivem enterradas durante o dia e durante a noite elas saem para fazer a sua alimentação. Que no caso as plantas que estão começando a se desenvolver, estão no início do desenvolvimento. E as lagartas cortam essas plantas rente ao solo. Em plantas um pouco mais desenvolvidas, elas causam alguns sintomas como coração morto, abrem galerias ou provocam um perfilhamento excessivo. A presença delas são associadas às plantas hospedeiras na lavoura antes da semeadura, como língua de vaca ou caruru. Já na ordem Diptera, que é a ordem das moscas e mosquitos, temos como exemplo uma mosca, que é a mosca varejeira, que ela é da subordem Brachycera e da família Calliphoridae. Ela também foi encontrada no dia 1º de outubro de 2021 e essa, por ser uma mosca doméstica, eu encontrei ela dentro de casa. Bom, aqui está a mosca. A imagem não está tão boa por ela ser mais escura, é de um verde mais escuro, apesar de ser brilhante e refletir essas cores, igual aquele besouro do escaravelho. Mas enfim, a ordem Diptera, as moscas, elas apresentam um aparelho bucal sugador labial do tipo diqueta. Uma característica da Diptera é apresentar as asas, na verdade, são só apenas duas asas, porque as asas posteriores são do tipo balancins ou halteres, e as anteriores são normais, membranosas. E esse indivíduo, que é a mosca varejeira, ela é conhecida pela sua importância forense, ou seja, a partir dela e das larvas que ela deposita em indivíduos mortos, os forenses conseguem identificar quantos dias faz que o indivíduo morreu, por exemplo. E elas se alimentam de resíduos orgânicos, matéria orgânica, restos de comida também. A ordem Brachycera, que são das moscas, elas vão se diferenciar dos mosquitos por apresentarem antenas mais curtas. Aqui a gente não consegue observar porque por causa do álcool a antena grudou no corpo dela, mas ficaria bem no começo da cabeça. E é do tipo aristada e ela apresenta menos de 6 segmentos, essa antena. A sua larva ela é do tipo vermiforme e ela é facilmente encontrada até em casa mesmo, quando deixamos restos de alimentos que sobraram no lixo, por exemplo. A gente consegue achar larvas do tipo vermiforme que são provenientes dessas moscas. Aqui a gente tem esse inseto da ordem Diptera, da subordem Brachycera e da família Stratiomyde. Ela é conhecida como mosca soldado e a larva dessa mosca ela é associada a alguns tipos de frutas e existe também alguns relatos de adultos que se alimentam com o néctar em inflorescência do girassol. É um inseto encontrado mais em área urbana
E as larvas deles também são associadas a vegetais, porque já foram encontradas em vegetais e em algumas frutas, como graviola e jaca. É uma família diferenciada a partir da célula discal. Eu vou aproximar um pouco aqui para ver se eu consigo mostrar. Aqui. A célula discal sendo essa daqui. E os ramos terminais R4 e R5, deixa eu tentar mostrar aqui, eles não abrangem o ápice da asa. Bem aqui. Aqui e aqui. Finalizando agora a nossa coleção pelos insetos bônus, eu apresento aqui três espécies diferentes, de diferentes ordens. Um é um escaravelho também, que é da ordem Coleoptera e da subordem Polífaga, da família Scarabaeidae. O outro é o bicho lixeiro, que no caso esse é da espécie Chrysoperla carnea, e ele é da família Chrysopidae, ordem Neuroptera, subordem Hemerobiformia. E o último é uma cigarrinha da família Scadelidae, subordem Alcenorhynca e ordem Hemiptera. Todos também foram coletados no dia 1º de outubro. A cigarrinha e o bicho lixeiro foram nas pastagens. E já o besouro, o escaravelho, foi dentro de casa na grama. Aqui nós podemos observar os três. A cigarrinha, ela é da família Scadelidae por apresentar... Aqui a gente não é possível ver porque a imagem é muito ruim, mas nas pernas delas elas apresentam uma carreira de espinhos. E aqui o escaravelho, a gente pode ver que as pernas dele são fossoriais. Aqui a gente consegue observar as pernas anteriores. Deixa eu ver se vai focar. Ela é como se fosse uma pá que serve para ele cavar o solo. E ele possui até uma protuberância aqui na cabeça dele, caracterizando ser um macho. E aqui temos o bicho lixeiro, que eu fiquei com um pouco de dificuldade em achar a espécie. Até tenho um pouco de dúvida ainda por esse indivíduo apresentar essas pintas aqui, que quando a asa dele está fechada, ela forma uma linha certinho. Pinta em cada uma das 4 asas. As asas dele são tipo membranosas. A das cigarrinhas são do tipo tegminas e do besouro é élitro. Como eu já disse, as larvas dos besouros são, do caso desse, dos escaravelhos, são do tipo Scarabeiforme, que são os corós, que são grandes pragas agrícolas. O bicho lixeiro já, ao contrário, ele é um predador, tanto sua larva, que é do tipo Campodeiforme, assim como das joaninhas, e tanto ele adulto. Ele é conhecido como bicho lixeiro por sua larva ela apresentar cercos, espinhos ao longo do seu corpo que carrega a carcaça dos indivíduos que ele se alimenta. Então, sem querer, ele atua como um lixeiro, levando os indivíduos mortos. Já a cigarrinha ela é grande praga por causar doenças para as plantas. Ela, através do seu aparelho bucal, que é sugador labial tetraqueta, ela transmite vírus e bactérias para as plantas. Então, elas são grandes pragas agrícolas. Bom, aqui é um bônus que também é da ordem Lepidoptera, da subordem Glossata e da família Hesperidae. Ela é identificada principalmente pelas suas antenas fusiformes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Que elas fazem ela tem essa curvatura. Opa. Tem uma curvatura aqui no
no finzinho da... E geralmente elas não são de colorações chamativas. Essa daqui é a parte de cima dela, ela é preta. Preta com algumas manchinhas amarela. A lagarta dessas borboletas aqui, elas são fitófagas e são pragas em algumas culturas aí. Um exemplo é a Urbanus proteus, que é uma praga do feijoeiro.